parte é extremamente importante, não é? A análise de regressão, ela é usada em praticamente todas as áreas da ciência, certo? E para quem trabalha numa área muito próxima da computação, também é extremamente importante, porque a análise de regressão é a base do machine learning e das redes neurais, certo? Então, quem vai estudar machine learning e redes neurais, obrigatoriamente tem que começar estudando análise de regressão, tá? Então, vejam aqui, ó, coloquei umas definições do machine learning. O primeiro diz que o machine learning é o campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados para isso, tá? Depois ali a gente tem um segundo conceito que diz que o machine learning é uma ciência que faz com que os computadores aprendam e ajam como os humanos e melhorem o seu aprendizado ao longo do tempo de maneira autônoma, sendo alimentado com dados e informações na forma de observações e interações com o mundo real. E depois, ali no terceiro comentário, então, nós temos ali, ó, o machine learning é colocado como uma soma de 5 fatores. O primeiro são os dados, né, que obrigatoriamente a gente tem que ter um conjunto de dados. Depois, alguma questão empírica, né? O que exatamente nós queremos aprender a respeito daqueles dados, né? Em função disso, a gente faz um modelo, elabora um modelo que descreva o comportamento dos dados e as suas relações, digamos assim, né? E aí é que entra a estatística, e aí é que entra a análise de regressão, tá? Depois a gente define uma função perda e um logaritmo de otimização. Então, a soma dessas 5 parcelas vai me resultar no machine learning, tá? Esse material que eu estou mostrando para vocês é do professor Marcelo Medeiros, lá da PUC do Rio. Eu fiz um curso introdutório de machine learning com ele, em 2019. Então, na verdade, aqui, ó, vocês têm aqui, ó, um modelo de regressão colocando uma variável y em função de p variáveis x. Então, a gente diz que o yt é igual a beta 0 mais beta 1 x1, etc., etc., mais beta p xp, certo? E mais este ut aqui, que seria o efeito aleatório, tá? E a gente vai aprender, então, a encontrar um modelo com essas características, né? Mas nós vamos trabalhar apenas o início, assim, ó, o ponto de partida, né, para um estudo mais aprofundado dessa natureza, porque a gente vai trabalhar só com 2 variáveis, y, que seria a nossa variável dependente, e x, que seria a nossa variável independente, tá? Mas vejam aqui, ó, que esse professor apresentou a regressão linear como um grande método de machine learning. Então, vamos lá. Em aulas anteriores, a gente estudou correlação, certo?
E, através de uma análise de correlação, a gente viu que a gente poderia descobrir se duas variáveis estavam ou não relacionadas, qual era a intensidade desse relacionamento, nós aprendemos como medir a intensidade desse relacionamento, né? E nessa medição, nós também determinávamos se a relação entre as variáveis era direta ou inversa. Direta, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Inversa, quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Isso a gente aprendeu lá no primeiro bimestre. Aí, depois, na aula passada, nós fizemos uma rápida complementação do que nós já tínhamos aprendido, porque aquelas técnicas que a gente estudou para avaliar a correlação entre duas variáveis serviam, não é, para nós medirmos a correlação, o relacionamento entre as variáveis na amostra analisada, né? Então, se nós quiséssemos generalizar e inferir o resultado encontrado na amostra para a população, aí a gente tinha que usar a estatística inferencial, né? Então, nós vimos na aula passada como nós fazíamos um teste de hipóteses a respeito do coeficiente de correlação na população para descobrir se nós poderíamos generalizar para toda a população os achados na amostra em relação à correlação, certo? Pois bem, depois que a gente analisa o relacionamento entre as variáveis e vê que esse relacionamento pode ser inferido para toda a população, normalmente, na próxima etapa, a gente vai fazer uma análise de regressão, onde nós vamos descrever o relacionamento entre as variáveis que a gente já identificou que existe através de uma equação matemática, tá? Nós vamos aqui estudar apenas o caso mais simples de todos, que seria quando eu tenho apenas duas variáveis, que eu vou identificar por y e x. O y seria a minha variável dependente e o x a minha variável independente, certo? E nós vamos aprender a descrever o relacionamento entre essas duas variáveis através de uma reta, que é a função mais simples que existe entre duas variáveis, né? E por isso, então, a gente vai estudar apenas, regressão linear simples. Simples é entre duas variáveis só, tá? Esse modelo aqui que eu mostrei para vocês anteriormente, esse aqui, seria de uma regressão linear múltipla, porque a gente tem várias variáveis, certo? E na prática, até dificilmente uma variável depende única e exclusivamente de outra variável. Normalmente, uma variável pode ser influenciada por diversas outras variáveis, certo? E na prática, a gente trabalha muito mais com a regressão linear múltipla do que com a simples. Mas a gente aqui aprende só a regressão linear simples. Mas eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho que é quase a mesma coisa. A maneira de se interpretar, né? Bom, então, a gente tem a variável dependente y e a variável independente x.
e a gente, então, pela análise de regressão, a gente vai colocar y como sendo uma função de x, tá? Só que aqui eu queria chamar a atenção de vocês de um detalhe muito importante. Essa equação que a gente vai encontrar aqui é determinada a partir de um conjunto de pares de valores de x e de y. O que esse x está representando e o que esse y está representando, na análise que a gente vai conduzir, num primeiro momento, não interessa, tá? Porque a gente vai tentar analisar como essa sequência aqui de duas sequências de resultados poderiam estar relacionadas ou não. Certo? Agora, se esses dados aqui representam peso, comprimento, altura, e seja lá o que for, quantidade de alunos, frequência, temperatura, velocidade do vento, etc., não importa. É por isso que sempre uma análise de regressão tem que vir acompanhada de um referencial teórico, né? Porque sempre que eu estabeleço que existe relação entre as duas variáveis e que eu posso colocar uma em função da outra, eu vou fazer isso só em função dos resultados do meu levantamento de dados, certo? Então, por isso, para justificar esse estudo, eu tenho que me apoiar no referencial teórico. E até se eu faço, não é, essa encontro que essa relação existe, eu tenho que ir lá no meu referencial teórico descobrir por que essa associação existe, tá? Que é só o que a gente faz aqui, é um jogo de números, como eu digo. Certo? Então, a equação da reta, que vocês já conhecem muito bem, né? Colocando y como função de x, seria y é igual a beta 0 mais beta 1x, certo? Na matemática, a gente trabalha com essa equação. Na estatística, a gente vai acrescentar um termo que diz respeito ao efeito aleatório, porque a gente vai fazer essas modelagens sempre em dados obtidos em uma amostra, né? E a gente já viu isso várias vezes, que toda informação obtida em uma amostra é uma variável aleatória. Então, para definir essa equação, nós temos que encontrar o valor numérico desses dois parâmetros, o beta 0 e o beta 1. Esses são coeficientes de regressão. Esse beta 0 aqui é o coeficiente escalar, seria o termo independente, e o beta 1 é o coeficiente angular. É esse beta 1 aqui que mede a relação entre a variável x e a variável y. Então, trabalhamos com a regressão linear simples. Linear porque a gente só vai trabalhar com a reta, e simples porque também vamos só trabalhar com as duas variáveis, x e y. Tá? Então, observem o seguinte, eu tracei um diagrama de dispersão entre a variável x e a variável y. Encontrei esse diagrama de dispersão. Fiz lá minha modelagem e encontrei esta linha aqui, tá? Então, essa linha está marcada aqui, seria y é igual a beta 0 mais 1x. Essa seria a minha equação, correto?
Agora, o que acontece? Quando eu ajusto uma linha a um conjunto de pontos, eu não consigo, não é, que essa linha passe por todos os pontos, por cima de todos os pontos, mas ela vai passar próxima a todos os pontos, certo? E esses valores que ficam aqui sobre essa reta são os valores médios, certo? Na verdade, quando eu encontro a equação beta zero mais beta 1x, eu digo que isso é igual ao esperado para y, ou a média de y, certo? Porque a coisa se comporta assim, ó. Eu tenho aqui o meu x e aqui o meu y, tá? Para cada valor de x, eu tenho vários valores de y que poderiam acontecer. E o que fica exatamente aqui, o que eu encontro pela equação da reta, seria a média de todos esses valores. Então, ó, o esperado de y dado x seria o beta 0 mais beta 1x. Tá? E se eu quisesse encontrar a ordenada de um pontinho desses aqui em específico, eu teria o beta 0 mais beta 1x, que daria, por exemplo, aqui, sobre a reta, mais esse espaço aqui, ó, que eu estou representando aqui por epsilon, que seria o que a gente chama de erro, ou resíduo, certo? E ele existe em função do efeito aleatório. Então, ó, em termos de variáveis, eu digo que o esperado de y dado x é beta 0 mais beta 1x. E o y é beta 0 mais beta 1x mais o efeito aleatório. Tá? A gente supõe também, a técnica de modelagem que a gente vai usar, supõe que a distribuição desses valores de y para cada x seja normal, tá? E que a variabilidade seja a mesma. A variabilidade dos valores de y seja a mesma para cada conjunto de possíveis valores para x. O professor Nakamura já mostrou ali nos vídeos, não sei se vocês chegaram, tiveram tempo de assisti-los, ele já mostrou detalhadamente como é que a gente faz as continhas para estimar o valor do beta 0 e do beta 1, ou seja, encontrar a equação da reta, tá? Aqui eu mostro para vocês, eu complemento a apresentação dele, mostrando para vocês, porque ele mostrou aqui, ó, certo? As equações e aplicou a partir daqui. Mas da onde vêm essas equações? Então, vejam aqui, ó, esse método que eu vou apresentar para vocês, que é o mesmo que ele usa e que na prática é o mais utilizado, se chama método dos mínimos quadrados. E esse método diz que a melhor reta que representa o relacionamento entre as variáveis é aquela que apresenta a menor soma dos quadrados dos erros. Tá? Então, vejam aqui, ó, suponham que essa é a minha equação, y chapéu é beta 0 mais beta 1x. O erro é a diferença entre o valor observado e o valor predito, que é o que vem da equação. Seria isso aqui, ó.
toda essa distância aqui, ó, na vertical, de cada pontinho em relação à reta, seria, então, o nosso erro, tá? E o método diz que a melhor reta é aquela que apresenta, ó, a menor soma dos quadrados dos erros. Eu chamei essa função de S, tá? Agora, vejam, o erro, o que ele é? É o valor observado menos o valor estimado. Menos estimado ao quadrado. E o estimado, o que é? Da onde ele vem? Beta 0 mais beta 1x. Então, no lugar do estimado, eu botei aqui a equação, e aqui a minha função S, então ficou a soma de yt menos beta 0 mais beta x t elevado ao quadrado. Tá? Então, pelo método, a gente tem que encontrar um valor de mínimo dessa função. Como eu tenho aqui duas incógnitas, que seriam os parâmetros da reta, o que eu faço? Eu pego essa expressão aqui e derivo parcialmente em relação a beta 0 e parcialmente em relação a beta 1. Sempre que eu quiser encontrar ponto de máximo ou mínimo de uma função, o que eu faço? Eu derivo igual a 0, né? Então, eu derivo aqui parcialmente em relação a beta 0 igual a 0. Depois, pego a mesma função, derivo parcialmente em relação a beta 1 e igual a 0. Aí, ó, no primeiro caso, depois fazendo as transformações algébricas pertinentes, eu chego nessa expressão. E no segundo caso, quando eu derivo em relação a beta 1 igual a 0, faço as operações pertinentes e chego nessa expressão. Se vocês observarem essas duas expressões aqui, ó, vocês vão ver que se tiverem um conjunto de pares de valores de x e de y, vocês podem facilmente encontrar somatório de y, somatório de x, que entra aqui, aqui e aqui, né? Somatório de yx, basta fazer aqui mais uma coluna, multiplicando cada x por cada y e depois somar. Então, pode ser encontrado facilmente. Somatório de x ao quadrado, a mesma coisa. Eleva cada valor de x ao quadrado e depois soma. Podemos encontrar facilmente esse valor. E o n, que aparece aqui e também aqui nos somatórios, é a quantidade de pares de valores que a gente tem. Então, a partir de um conjunto de valores, se a gente fizer a substituição desses valores nessas duas expressões, nós vamos ficar um sistema de duas equações e duas incógnitas, que seriam o beta 0 e o beta 1. E aí, resolvendo esse sistema, a gente consegue encontrar o valor dessas duas medidas, desses dois coeficientes. Então, aqui vocês têm a resolução algébrica, não é, desse sistema. E aí, então, partindo daqui, ó, pegando todos os somatórios, joga nessa expressão, depois nessa, e facilmente a gente encontra o valor dos dois parâmetros, que depois a gente substitui aqui, ó, na equação da reta, e a nossa equação foi encontrada. Tá? Então, ó, como fazer a substituição e as continhas todas, tem lá o passo a passo do professor Nakamura, né? E aqui o que eu esqueci de dizer é que essas equações aqui, esse sistema, elas são chamadas de equações normais da reta. Tá? Vocês não precisam saber essas demonstrações todas, mas é só para entender
da onde vieram, para não ficar uma simples aplicação de fórmula, né? Bom, seguindo, por enquanto está tranquilo? Tá, sim, professora. Certo. Então, seguindo aqui, ó, é bastante interessante nós identificarmos o erro padrão da regressão. Até porque, quando a gente for lá fazer as predições, nós vamos precisar dessa informação. E até para avaliar se o nosso modelo é bom ou não é bom, a gente vai usar disso aí, dessa informação, tá? Então, o que, que a gente faz aqui, ó? Eu não sei se vocês lembram que a gente viu que se eu calculasse, não é, a soma dos afastamentos dos valores em relação à média, eu encontraria sempre o valor zero. Eu não sei se vocês lembram disso. A gente viu lá no primeiro bimestre, nas propriedades da média aritmética. Então, aqui, ó, quando a gente calcula a variância, o que, que a gente faz? É a variável menos a sua média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1 quando for amostra, né? Isso aqui seria a variância amostral. Então, agora aqui, ó, no lugar do x, a gente vai colocar os erros, certo? Só que a média desses erros é zero, então, por isso, vem direto o somatório do erro ao quadrado. E aqui, a gente divide por n menos 1, né? É o que a gente tinha aprendido na variância amostral. Só que aqui entra esse coeficiente k, que diz respeito à quantidade de variáveis independentes que aparecem no modelo que a gente construiu, certo? Como a gente só vai trabalhar com uma variável independente, que é o x, esse k, para nós aqui na disciplina, vai ser sempre 1. Então, a gente vai aqui dividir sempre por n menos 2. Tá? Mas já sabem que essa quantidade aqui vai depender da quantidade de variáveis independentes que a gente tiver na amostra. Porque aí, para cada variável dependente, a gente precisa estimar um coeficiente, né? Bom, encontramos lá o nosso coeficiente. Tínhamos um conjunto de pares de valores de x e de y, certo? E fizemos lá as nossas continhas, encontramos um beta 0, encontramos um beta 1 e escrevemos a equação da nossa reta. Tá? Bom, o que acontece? Agora, a partir deste resultado encontrado, nós temos que analisar, não é? Para ver se o nosso modelo tá bom, se ele é de boa qualidade. E essa análise, porque eu posso fazer as continhas todas corretamente, encontrar um modelo que tenha erros muito grandes. E aí não adianta nada eu ter aquele modelo, né? Porque não me serve, ele erra muito. Embora, como até o próprio Nakamura comentou ali, né, um comentário bastante usual para quem trabalha com essas modelagens, que dizem que todos os modelos estão errados. Mas algumas vezes podem ser úteis, né? Porque às vezes realmente é muito difícil a gente retratar através de uma equação matemática um contexto, uma realidade, né? Mas a gente tenta fazer isso com a menor incidência de erro possível.
Mas, então, encontrei o meu modelo. Aí eu tenho que avaliar a qualidade desse modelo, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, existem até outras, né? Mas elas todas acontecem em função dessas medidas aqui, ó. Esse valor aqui, marcado em azul, que é a distância da reta até o meu valor, até o meu pontinho ali, isso aqui é o erro, tá? Então, tá aqui, ó, que é o valor observado menos o valor estimado, que fica sobre a reta, certo? Esse erro, o que que ele representa? Esse erro é o lixo do meu modelo, é a informação que eu tenho e que eu desprezei na hora de construir o meu modelo, certo? Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama de variação não explicada pela equação. Essa outra partezinha aqui, ó, que é o y estimado menos o y médio, aqui, ó, y estimado menos o y médio, tá? Vai ser a variação que o meu modelo consegue explicar, tá? Porque aqui eu estou dizendo, ó, se eu for daqui para cá, para o meu x, o meu y vai ir daqui para cá, certo? Então, essa parte aqui é a variação que o meu modelo consegue explicar. E a soma das duas me dá a variação total. Então, seria o valor observado menos o valor médio. É essa expressão que a gente até usa desde lá do primeiro bimestre, né? Que a gente usa para calcular as medidas de variabilidade, variância, desvio padrão, etc. Valor observado menos a sua média. Tá? Então, todas as medidas para avaliar a qualidade do modelo, ela vem daqui, desses três tipos de variação: a explicada, a não explicada e a total. Então, um coeficiente que é bastante utilizado é o coeficiente de determinação. E ele nada mais é do que o quociente entre a variação explicada e a total. Então, na verdade, ó, vai ser a variação explicada, que é isso aqui, sobre a variação total, que é isso aqui. Tá? Então, a gente faz esse cálculo para todos os pontinhos e soma eles. E o quociente entre a soma desses aqui e a soma desses aqui vai me dar o coeficiente de determinação. Tá? Então, por exemplo, o coeficiente de determinação desse 0,90, o que isso significaria? Significaria que as variações em x, que é a minha variável independente, conseguem explicar 90% das variações de y. Ó, variações de x explicam 90% das variações de y. Então, essa é uma medida, né, que pode ser utilizada para se avaliar a qualidade do modelo. Quando eu tenho só uma variável independente, essa medida tem um bom resultado. Mas na regressão múltipla, quando eu tenho várias variáveis independentes, ela às vezes não é muito boa. Eles criaram até para esses casos, ó, o coeficiente de determinação ajustado, tá? Que faz uma adaptação aqui, ó, do valor do R, considerando a quantidade de variáveis independentes e, consequentemente, modelos que aparecem
coeficientes que aparecem no modelo, né? Uma outra técnica, também bastante utilizada para se avaliar a qualidade do modelo, se chama análise da variância, né? Que é um teste de hipóteses, que utiliza a distribuição F de Snedeker e Fischer, certo? Então, para trabalhar com teste de hipótese, a gente pode usar a abordagem clássica, encontrando um valor tabelado e um valor calculado para a minha variável, que no caso seria a variável S, né? E a gente toma a decisão comparando essas duas informações. Ou então, eu vou encontrar o valor P e vou comparar o valor P com o nível de significância. Aí seria abordagem, valor P, certo? Esse valor calculado dessa estatística F, ele é feito em função das variações explicada e não explicada. Observem aqui, ó, o coeficiente de determinação é a variação explicada em relação à variação total. E esse teste de hipóteses é a variação explicada e a variação não explicada. Então, aqui, ó, os cálculos são bem extensos, né? Eles até fizeram aqui um roteiro, ó. Eu calculo a variação explicada, a não explicada e a total. Aí, eu boto aqui o número de graus de liberdade, N é o tamanho da amostra e K é a quantidade de variáveis independentes. No nosso caso, como a gente vai trabalhar só com uma variável independente, o K vai ser sempre 1, e aqui eu vou ter sempre N-2. Tá? Depois, o que eu faço? Eu calculo a variância média, então eu pego esse valor e divido por esse valor divido por esse, tenho os resultados daqui, depois divido esse por esse e tenho o meu F calculado. Tá? Então, essa informação é a parte das variações explicada e não explicada. E aí a decisão, se o meu valor P é menor que 0,05, eu rejeito a hipótese nula. Aqui, ó. Quando o valor P é menor que 0,5, eu rejeito a hipótese nula e diz que todos os coeficientes do modelo de regressão são nulos. Então, beta I é igual a zero para todo I. E aqui, pelo menos, existe um beta I diferente de um beta J para I diferente de J. Pelo menos um beta I diferente de um beta J. Tá? Então, se eu rejeito a hipótese nula, então o meu modelo é de boa qualidade, porque a variável x está interferindo. Se eu não rejeito, os betas, eu posso considerar todos os betas igual a zero, e aí não tem sentido o meu modelo, né? Uma outra maneira seria fazer testes de significância para cada um dos coeficientes. No nosso caso, o coeficiente escalar e o coeficiente angular. Então, as minhas hipóteses nula e alternativa são assim. O coeficiente beta, a gente está supondo que ele tem distribuição normal, é uma condição do método, com essa média e esse desvio padrão.
Como o desvio padrão da população é desconhecido, a gente trabalha com a distribuição T. E é sempre, a variável menos a sua média sobre o seu desvio. Aqui está uma expressão matemática que pode ser usada para estimar esse erro padrão desse coeficiente, e a distribuição de student vai ter N menos 2 graus de liberdade. Mas o esquema é sempre o mesmo. Pega o valor P, pela abordagem valor P, que eu acho mais fácil, usando um software estatístico, o melhor é trabalhar com a abordagem valor P. Então, é comparar esse valor P sempre com o nível de significância, né? Se for menor que o nível de significância, rejeita a hipótese nula. E aí o beta é diferente de zero. Se for maior, não rejeita a hipótese nula e o beta é igual a zero. Então, até se a gente não pode inferir para a população que ele é diferente de zero, ele pode até ser descartado. A mesma coisa aqui, o procedimento é exatamente o mesmo aqui do coeficiente angular. E aqui tem um outro conjunto de medidas dos erros, que é aqui, média dos erros, média do valor absoluto dos erros, raiz quadrada da média do quadrado dos erros e média dos erros absolutos percentuais. Então, a gente pode, se quiser, calcular esses erros para cada um dos valores e depois fazer essas médias aqui assim, tá? E quanto melhor o meu modelo, menor tem que ser esses resultados. Bom, lá no início, né, eu mostrei um gráfico para vocês e eu disse que para cada valor de X, a gente tinha que ter vários valores de Y que se distribuíam em torno de um valor médio, e que essa distribuição deveria ser a distribuição normal, tá? Então, vejo, para que eu possa fazer essa modelagem, é necessário que exista uma relação linear entre duas variáveis, tá? E isso a gente pode fazer, essa primeira avaliação pode ser feita olhando o diagrama de dispersão. No primeiro vídeo dessa segunda lista do professor Nakamura, ele bota vários diagramas de dispersão e faz comentários a respeito da relação linear que pode estar acontecendo ou não. É bastante interessante, tá? Mas isso aqui é uma observação de um gráfico que é subjetivo, né? É subjetiva essa observação, e aí a gente faz a modelagem, e se não existir essa relação linear, provavelmente o nosso modelo vai ser muito ruim, né? Então, a gente tem como verificar essa suposição com uma maior segurança se fizer todo o trabalho até o fim. Bom, uma outra suposição que na prática nunca é verificada é que a variável x está controlada e não está sujeita a variações, tá? Teoricamente, não existe medida sem erro. Toda e qualquer medida tem uma margem de erro embutida no seu resultado. O que a gente consegue, melhorando a qualidade da nossa mensuração, é tornar esse erro bem pequenininho, de tal forma que ele fique despercebido por nós, mas ele sempre vai existir, certo? Então, essa segunda suposição aqui
na prática, nunca vai ser verificado, tá? Mas a gente considera como se a variável x não tivesse erro. Bom, além disso, os erros, eles têm que ser independentes. E, além de ser independentes, eles têm que ter distribuição normal, com média zero e variância constante. A variância constante é uma propriedade que recebe o nome de homocedasticidade. Tá? Então, depois que a gente faz a nossa modelagem, e até, se a gente quiser, poderia fazer isso antes de avaliar a qualidade do modelo, né? A gente tem que verificar essas suposições do modelo teórico. Normalmente, como essas duas aqui, né, não podem muito ser verificadas, então a gente termina trabalhando com essas aqui. E a gente faz essa análise dessas propriedades nos resíduos. Existem testes de hipóteses, mais de um até, para verificar essas propriedades. Mas aqui eu vou trabalhar só com a parte gráfica, porque são gráficos já conhecidos de vocês. Então, o que a gente faz? A gente faz a nossa modelagem e analisa os resíduos, calcula os resíduos. Esses resíduos são os erros. Tá? É uma outra nomenclatura que a gente dá para os erros. Tá? Porque como o que ele se afasta do valor médio é em função do efeito aleatório, aquela diferença não é necessariamente um erro, né? Mas colocaram o nome de erro e pegou, mas depois tentaram trocar para resíduo, mas não pega, no fim se usam as duas nomenclaturas, certo? Então já sabem que resíduo e erro são sinônimos aqui. Então, o que a gente faz? A gente calcula esses erros e aí faz um gráfico em linhas, um histograma, um box plot, um gráfico de probabilidade normal ou o gráfico dos quantis. Esse aqui são construídos quase que da mesma maneira, só que esse aqui cruza com o Z e esse aqui cruza com os quantis. E depois também o que se costuma fazer é pegar esses resíduos e cruzar com valor observado, valor estimado, que seria aqui o Y, aqui seria o Y chapéu, e também com os valores da variável independente, que seria o X. Então, eu cruzo o resíduo com esses aqui, e nos gráficos eu tenho que verificar se eu consigo identificar algum padrão de comportamento. Então, por exemplo, aqui, ó, no gráfico em linhas, eu só ploto aqui todos os meus pontinhos, então a gente vê, ó, que a média dos resíduos tem que ser zero, e eles estão mais ou menos, aparentemente, se comportando de forma aleatória em torno do zero, o que é um bom sinal, né? O que não é bom é esse aqui, ó, esse resíduo que veio cá em cima, isso aqui provavelmente é um outlier, ou valor fora do padrão. Tá? Aqui a gente tem o histograma, que vocês já conhecem, né? Aqui, ó, é do mesmo conjunto de dados, então aqui está um valor fora do padrão. Ó. Então, aqui o que a gente observa? Se esse gráfico se comporta de uma forma semelhante ao que seria uma distribuição normal. Depois a gente pode também aqui usar o box plot, né? Aí eu comparo essa haste com essa,
e a parte de cima da caixa com a parte de baixo. E elas têm que ser semelhantes, né? Essa aqui parecida com essa e essa aqui parecida com essa aqui. Certo? E depois, então, os gráficos de dispersão com aqueles cruzamentos, eu boto aqui os resíduos ou erros, e aqui nesse eixo eu boto valores de X, depois num outro gráfico eu boto valores de Y, e num outro gráfico eu boto valores de Y chapéu. E o que eu tenho que olhar nesse gráfico é verificar se eu consigo identificar algum padrão de comportamento. Por exemplo, se eu não tivesse esse pontinho que eu coloquei aqui, tá? O que a gente ia observar? Que à medida que o X aumenta, os resíduos diminuem. Isso é um padrão de comportamento. Tá? É justamente padrões desse tipo que eu não posso encontrar nesses gráficos dos resíduos. E aí eu vou cruzar com todos e ver se eu consigo identificar algum padrão ou não. Por enquanto está ok? Finalizando, então, aqui, ó, depois que eu encontrei a minha equação, verifiquei as suposições do modelo teórico, analisei a qualidade do modelo encontrado, e se tudo foi satisfatório, então eu posso fazer predições, tá? E aqui eu vou fazer um breve comentário sobre predição e previsão, tá? Imaginem o seguinte, ó, que os meus valores de X lá no meu conjunto variam entre 50 e 100, tá? Se eu quiser saber, isso aqui para X, tá? Se eu quiser estimar o valor de Y para um X entre 50 e 100, que é onde estão os dados que eu usei para gerar o meu modelo, eu estou fazendo predição. Se eu extrapolar e botar valores menores que 50 ou maiores que 100, eu estou fazendo previsão, tá? E aqui, na análise de regressão, o recomendado é que a gente trabalhe com predição e não com previsão. Ou seja, que a gente não saia do intervalo de valores das variáveis independentes. Então, aqui, ó, se eu quiser estimar o valor esperado de Y, que é esse aqui seria o beta 0 e o beta 1, tá? Então, eu vou pegar, para um dado valor x0, é só substituir aqui na equação e a gente encontra esse valor predito, tá? Só que aí, como essas informações são determinadas a partir de amostras, o que a gente faz? Intervalos de confiança, né? Então, é esse valor que eu encontrei, mais ou menos o erro de amostragem, certo? E o erro de amostragem é a estatística de teste, com um valor crítico associado ao grau de confiança, e o erro padrão. Então, para estimar o valor esperado de Y, o erro padrão é feito dessa forma. E se eu quiser estimar uma nova observação, eu parto do mesmo ponto, ó, substituo aqui o meu valor na equação encontrada e depois vou fazer o meu intervalo de confiança. Também é o mesmo valor, mais ou menos o erro. O T crítico eu determino da mesma forma, só o erro padrão é um pouquinho diferente, tá? Porque
O intervalo de confiança para os valores da população é sempre muito maior do que o intervalo de confiança para a média de uma população. Lembram que nas atividades tinha uma pergunta que era para vocês colocarem se estava certo ou errado e justificar, que abordava justamente isso aí, né? E aqui eu tentei colocar as etapas de uma análise de regressão. Então, eu começo traçando o diagrama de dispersão, depois eu vou calcular o coeficiente de correlação e testar a sua significância, depois eu vou encontrar os coeficientes do meu modelo e testar a sua significância. Depois, eu vou verificar as suposições de normalidade, independência e homocedasticidade, mas isso aí só por métodos gráficos, embora a gente possa trabalhar com analíticos, né? Aqui a gente vai só usar os gráficos. Depois, avaliar a qualidade do modelo, e aí fazer as previsões e construir os intervalos de confiança. Esse é o meu protocolo, né, para realizar uma análise de regressão. Sendo que aqui a quarta e a quinta etapa podem ser invertidas, não precisa necessariamente ser nessa ordem. Então, sobre os conteúdos, era isso aí, tá? Eu só separei aqui alguns tópicos, não é? Para mostrar para vocês, e o primeiro deles diz respeito à regressão espúria, tá? Então, regressão espúria seria uma regressão falsa, um modelo falso, tá? Então, vejam aqui, ó. Aqui eu tenho a quantidade de passageiros na Austrália de 1900, isso em aéreos, né? Em aviões, de 1970 até 2010, tá? E tenho aqui, isso aqui na Austrália, e aqui eu tenho a produção de arroz nesse mesmo período, mas na Guiné. Se eu pegar essas duas variáveis e construir o diagrama de dispersão, eu tenho isso aqui. Então, aparentemente, parece que a relação entre as duas variáveis poderia tranquilamente ser representada pela equação de uma reta, né? E pelo que está aqui, provavelmente nós conseguiríamos encontrar uma reta bastante próxima dos pontos. Então, o nosso modelo provavelmente seria muito bom. Mas o que acontece? O que a quantidade de pessoas que andam de avião na Austrália tem a ver com a quantidade de arroz produzida na Guiné? Absolutamente nada, né? Então, é isso que a gente tem que cuidar, principalmente quando a gente trabalha com séries temporais, a gente tem que cuidar desses detalhes quando faz uma análise de regressão, que a gente sempre tem que, depois que encontra a associação, que encontra o modelo, a gente tem que encontrar uma justificativa teórica para aquela relação que foi identificada, tá? Porque o que a gente faz aqui é um jogo de números. A gente vê se eles crescem no mesmo sentido, se existe uma proporção, uma relação entre o crescimento de um e o crescimento da outra variável. É só isso que a gente faz. Então, sempre tem que ir acompanhada essa análise de regressão com a justificativa teórica das relações existentes, né? Que eu não sei se vocês lembram, lá quando a gente viu o coeficiente de correlação, eu chamei bastante atenção disso, não é? Que aqui, ó,
a gente tem o valor médio e o valor médio, né? E a gente, na verdade, nessa análise, a gente vê como as variáveis variam em torno das suas respectivas médias. Então, se as duas séries aqui estão crescendo, não é? É óbvio que no início os resultados vão estar abaixo da média e a partir de um determinado ponto os resultados estão acima da média. E por isso, então, que a nossa relação aqui fica, mesmo que a gente encontre uma maravilhosa, ela vai ser uma regressão espúria. Porque, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é em relação à regressão polinomial e à regressão múltipla. A gente trabalhou só com essa partezinha aqui, ó, y, beta 0 mais beta 1, x. Tá? A gente pode considerar aqui um polinômio de segundo grau, de terceiro grau, aqui ficou mal, de quarto grau e assim por diante. Certo? Assim como também a gente pode, ó, a gente trabalhou só com essa partezinha aqui, a gente pode acrescentar outras variáveis no nosso modelo. Tá? Agora, nesse caso aqui, a gente tem que ter um maior cuidado na hora de construir um modelo e de inserir variáveis no meu modelo, porque uma coisa aqui é importante, ó. Quanto menos preditores, melhor para o meu modelo. Então, aqui tem várias maneiras da gente ir fazendo essa modelagem. Eu tenho a entrada forçada, então, em função da justificativa teórica, eu coloco todas as variáveis no modelo, e ponto final, não é? Eu posso formar, se eu tenho várias variáveis, eu posso formar grupos de variáveis mais importantes, medianamente importantes, pouco importantes, e aí entrando com essas variáveis aos poucos no meu modelo. E tem esse outro procedimento aqui, que na prática a gente usa muito, que é o stepwise, né? Que é passo a passo. Então, eu posso partir do início, do nada, e chegar em todos, ou eu posso partir de todos e chegar em quase nada, né? Porque assim, ó, digamos que eu tenho as variáveis x1, x2 e x3, tá? Então, eu posso colocar todas as variáveis no meu modelo, e aí examino a significância, x2 não foi significativo, então eu tiro o x2 e faço a minha modelagem com x1 e x3. Aí x3 não foi significativo, então eu faço a minha modelagem só com o x1. E à medida que eu vou tirando ou colocando variáveis, eu vou analisando, calculando aquelas medidas de erro, eu vou vendo a qualidade do meu modelo, se está melhorando, se está piorando, e assim vai. Então, eu posso botar todas e ir tirando, que é esse backward aqui, ou eu posso, boto a primeira e faço toda a análise. Aí acrescento mais uma e faço toda a análise e até comparo esse modelo com esse aqui. Aí depois boto mais outra e repito a análise. Aí faço só o x1 com o x3 e assim vai indo. Então, na regressão múltipla, o processo de escolha das variáveis que vão pertencer ao modelo é bastante intenso e é um processo iterativo. Eu tenho que fazer, refazer e ir comparando resultados, até chegar no melhor modelo. Professora? Sim. Ali tá quanto menor, melhor, mas o mínimo é 30, né? Acho que eu vi na aula do Nakamura, se não me engano. Para uma boa análise. Não é.
É aqui, ó, porque aqui eu estou falando nos preditores. Os preditores são as variáveis x. E os 30 que ele falou ali é em relação à quantidade de dados. Tá? Por exemplo, aqui assim, ó. Eu tenho a variável y, a variável x1, a variável x2 e a variável x3. E aqui eu vou colocar os resultados da minha amostra. Tá? Então, aqui seriam os y, depois o x1, depois o x2 e depois o x3. Tá? Os preditores que eu me referi ali, e que é quanto menos, melhor, são esses aqui, ó. Isso quando eu tenho regressão múltipla. E o que ele se referiu na quantidade é a quantidade de dados na amostra que tu está utilizando. Então, aqui tu tem que ter 30 pares de valores. Essa é a ideia dele. Tá? Que bom que tu assistiu o vídeo, hein? Ah, muito bem. Parabéns. São poucos os que assistem. E aí, um outro detalhe, que essa parte até de regressão múltipla, naqueles vídeos que eu pedi para vocês assistirem, não tem, é só regressão simples. Tá? E aqui, ó, eu coloquei que essa metodologia que eu mostrei para vocês é só para modelos lineares, né? Mas existe, eu posso usar transformações matemáticas e transformar modelos não lineares, como esses aqui, em modelos lineares. Então, ó, esse modelo e esse modelo, se eu aplicar logaritmo, eu transformo num modelo linear. Aqui é a mesma coisa, não a transformação logarítmica. Eu tenho aqui esse modelo, que o U é 1 sobre beta 0 mais beta 1x, aí eu digo que o Y é o inverso, então o Y ficou beta 0 mais beta 1x. E assim vai. Mas essa parte aqui do finalzinho, ó, de observações que eu coloquei, é só para ilustrar, porque essa parte é uma parte bastante importante para quem trabalha até em controle de qualidade, né? Porque pode usar bastante isso aí. É bem interessante. Porque a gente tem, numa linha de produção, a gente tem que saber relacionar, não é? Tem que controlar as características de qualidade, e ficar controlando todas as características é muito caro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma regressão linear, múltipla, no caso, porque também não vão ser só duas variáveis, são várias, né? E aí, em função disso, eu posso monitorar algumas variáveis e, conhecendo a relação entre elas, se eu conseguir um bom modelo, indiretamente, enquanto eu monitoro 2, 3 características de qualidade, indiretamente eu estou monitorando 10, 12 características. Mas, claro, que aí eu teria que estudar muito, encontrar esses modelos. Isso tudo é feito em amostras, né? E aí tem o efeito aleatório, aquela coisa toda, né? Mas é bem interessante. Até quem gostar dessa... Porque o nosso conteúdo da disciplina termina aqui, tá? Quem gostar dessa área, eu sugiro que assista os vídeos daquela segunda playlist do professor Nakamura, né? Porque ele explica ali bem direitinho a regressão múltipla, que ele trabalha, a especialidade dele é justamente a análise de regressão. E a minha é a análise de séries temporais, por isso que a gente terminou trabalhando junto, né? Que nessa disciplina dessa segunda playlist, ele começa com a análise de regressão, vem correlação, regressão linear, depois regressão múltipla. E depois ele dá alguma coisa de análise de séries temporais.
que é com o que eu trabalho. Né? Por isso que a gente lá na modelagem, ele normalmente é com o orientador. É ele ou a Andréia, que são os dois lá da UFSC, e a gente trabalha junto. Temos um grupo de pesquisa e é justamente com isso que a gente trabalha. Então, se vocês até tiverem alguma dúvida, quiserem assistir os vídeos e tiverem alguma dúvida sobre o que foi apresentado, claro que isso não vai ser agora, né? Que agora, no último mês, vocês devem estar cheios de trabalhos para fazer. Mas se quiserem depois olhar e tiverem alguma dúvida, pode fazer contato, que eu esclareço, estando dentro das minhas possibilidades, eu esclareço. Certo? Certo. Então, Professora, só, tipo, tô gravando a aula, né, para mim assistir depois, e aí algumas coisas ficou meio sem entender. Então, mais para título de informação, eu queria ver o que significava o BI e o BJ, qual deles era o B0 e o B1, entendeu? Lá naquele slide, eu fiquei meio aonde tu diz perdido. isso? Tem um slide que a senhora, como é que fala? Nomeia o B0 e o B1, né, que coloca ali na fórmula, né, para equação da reta, coloca Sim. como BI e BJ. Aí eu queria saber o BI é o B0 ou o B1, entendeu? Tipo isso. Não, seria qualquer um, porque assim, ó, na verdade, isso, deixa eu botar aqui, peraí. É que é uma fórmula, né, então aí fica... Claro, não, tá certo. Só um pouquinho aqui, ó, que eu vou te... É que é assim, ó. Tem um slide lá com eles. Isso, é na análise de variância. Tá? Então, tu terias que a hipótese nula é que qualquer, por exemplo, aqui, ó, os teus Bs, digamos que o teu modelo esperado de Y dado X seria o beta 0 mais beta 1 X, tá? Na verdade, esse teste de análise de variância é um teste geral que serviria para regressão múltipla. Então, eu poderia ter aqui beta 2x, poderia ter beta 3x, digamos que eu tivesse x1, x2 e x3, tá? Aqui eu coloquei o beta i, seria qualquer valor entre 1 e 3. O beta 0, que é o termo independente, estaria fora, porque essa análise da variância, ela só está analisando os coeficientes que multiplicam o x. Então, aqui seria beta i igual a 0, sendo que o i pode ser 1, 2 ou 3. E aqui eu teria beta i diferente de beta j, sendo que o i pode ser 1, 2 ou 3, e o j também poderia ser 1, 2 ou 3. Então, se eu comparo 1 com o 2, o 1 com o 3 e o 2 com o 3, seria isso? Isso, exatamente. Não, peraí que eu fiz alguma coisa mal, peraí, ó. Beta i igual a 0. Então, existe algum beta i diferente. Então, é pelo menos, peraí, deixa eu me lembrar, a hipótese alternativa é pelo menos um beta i diferente de 0. Eu acho que eu disse mal ali, que bom que tu perguntou. Peraí. Onde é que tá?
Aqui, ó. Todos os coeficientes do modelo de regressão são nulos. Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente considera apenas os coeficientes de x. Então, seria beta i igual a 0, sendo que o i pode ser 1, 2, 3, conforme a quantidade de variáveis que a gente tiver. E aqui, pelo menos, um dos coeficientes do modelo não é nulo. Então, eu fiz errado isso aqui para vocês. Então, seria beta i diferente de 0, sendo que o i pode ser 1, 2, 3 e etc. Que bom que tu perguntou. Viajei na maionese. Porque aqui, ó, o que seria? Não é? Quando o meu coeficiente for significativamente diferente de 0, é porque o modelo é bom. Certo? É porque o x do qual ele é coeficiente tem sentido interferindo no resultado, né? Porque eu tenho aqui, ó, o meu modelo, y é igual a beta 0 mais beta 1x, certo? Então, aqui, ó, se esse coeficiente aqui não for significativamente diferente de 0, significa que esse x aqui não está interferindo no meu y. Essa seria a ideia. E se caso os resultados não forem satisfatórios, esse lá que a gente vai fazer nos testes, né? Se não for satisfatório, o que a gente faz? Se os resultados não são satisfatórios, o teu modelo não é bom e ir atrás de outro modelo. Aí o modelo tem que ser descartado. Tá. Top. Certo? Agora aqui, ó, peraí. Eu ia mostrar para vocês, ó, que isso aqui tudo no R a gente faz de uma forma muito simples. Ó. Então, aqui, deixa eu estou no lugar certo. Eu botei aqui os meus dados, tá? Que são aqueles mesmos que eu usei lá na análise de correlação na semana passada. Aqui é o X e o Y para identificar. Então, eu faço ó, o diagrama de dispersão. Isso eu já fiz a semana passada. O coeficiente de correlação. E se eu quiser o teste do coeficiente de correlação para ver se ela é significativa. Então, foi significativa, então eu posso fazer o ajuste do meu modelo com essa função LM, botar Y em função de X. Fiz o meu modelo. Aí o resumo do meu modelo dá aqui, ó, me dá os erros, vai de menos 16 até 15, a mediana dá 4,17, aqui estão os meus coeficientes, menos 95 e 0,66, o primeiro é o beta 0, o segundo é o beta 1, tá? Aqui já tem o teste T, ó, é o T calculado para o coeficiente, o beta 0 e o beta 1. E aqui o valor P. Então, aqui, ó, o valor P do beta 0 deu 0,91. Então, ele não é significativo. E do X deu 0,0031. Então, ele é significativo. Então, realmente, confirma essa relação aqui forte de 0,77 entre as duas variáveis. Tá? Aqui, então, estão os coeficientes, a significância. Depois, aqui vem, ó, o coeficiente de correlação, de determinação, quer dizer. Aqui, o coeficiente ajustado, como o modelo variável dá a mesma coisa. E aqui vem o valor P, ó. O que acontece? Aqui, ó,
gente está trabalhando só com uma variável independente, o teste F fica sendo igual ao teste T, porque é uma variável só. Depois, então, que a gente vê que essa relação existe, aqui está o diagrama de dispersão com a reta encontrada. E a gente pode encontrar os valores estimados para cada um dos elementos da amostra, depois o resíduo, e aí a análise dos resíduos, aqui vem o summary, aquele que a gente já tinha aprendido, vejam que a média deu 0, o gráfico dos resíduos deu assim, e aí a gente faz o box plot, o histograma, vejam que horrível o histograma, esse Q que é enorme, que aí teria que dar aqui uma reta, depois a gente vai ver melhor isso aí, e depois aqui os gráficos dos cruzamentos, Aqui é o estimado com o resíduo, o Y com o resíduo e o X com o resíduo. E depois a gente pode fazer previsões. Aqui para o valor, esse primeiro caso aqui é para o valor médio, e esse aqui é para um valor individual. Esse aqui sempre dá menor, né, que o intervalo de confiança para a média é menor que o intervalo de confiança para o valor individual. Mas seria isso aí, A ideia até na próxima aula é fazer passo a passo disso aqui e ir interpretando os resultados, que é extremamente importante, né, interpretar os resultados. Porque aqui é só selecionar a função e ele dá o resultado automaticamente. Então, hoje a gente tem uma ideia de como a coisa funciona, e aí na próxima aula a gente vai fazer esse passo a passo, tá? E vai interpretando os resultados, e aí na outra aula seria a prova. Entendeu? Aquelas quantidades de média lá que tem, influencia cada uma delas? Tipo, tem algumas diferentes ali, né? Pode usar qualquer uma, no caso? Como assim? Eu não sei qual é as que tu está te referindo. A senhora mostrou uma lista de médias ali, né? Que era Mai, Amy... Tinha bem umas 6 ou 7 médias, mas não aqui. Dos erros. No slide lá, nos slides. Olha, eu vou te dizer assim, normalmente, a gente, eu particularmente, eu calculo todas, tá? Mas quando a gente quer comparar desempenho de um modelo com outro, há quem goste muito do RMSE, que é a raiz quadrada da média dos erros. Por quê? Essa medida, ela trabalha com os erros ao quadrado. E, quando eu trabalho com os erros ao quadrado, eu termino dando um maior peso para os valores maiores. Por exemplo, aqui assim, se eu tivesse aqui, aqui, 1, 2 e 3. Faço a média dá 2, que é o que está bem no centro. Se eu elevar ao quadrado, 1, 4 e 9. Quanto é que dá a média disso aqui? Dá 7, dá muito mais perto desse aqui. Tá? Por quê? Porque quando eu elevo ao quadrado, o valor maior cresce muito mais.
Então, tem alguns autores, tá, que preferem esse aqui, ó, RMSE, justamente porque termina dando um peso maior para os erros maiores, né? Porque o erro é o quê? É a distância entre o valor observado e aquele valor estimado pela reta, né? Então, porque às vezes eu tenho os valores bem próximos e um longe, né? E às vezes outros que ficam mais ou menos assim. Então, se eu trabalhar direto com os valores, aí esse que ficou bem longe e os outros têm o mesmo peso no resultado final, na medida final. Se eu elevar ao quadrado, este aqui vai ter um peso maior. Então, essa seria a ideia. Na prática, se trabalha... Tem até um autor, que é o Moretin, que é professor lá da USP, que ele até aconselha sempre trabalhar com esse, RMSE. Eu, particularmente, como a gente faz, não é, a modelagem no computador, e é só dar uns cliques e eles calculam, e ele calcula tudo, eu calculo todos. E faço a análise comparando todos com todos. Mas, às vezes, dá discordância entre uma métrica e outra, em qual seria o melhor modelo. Aí a gente passa para informações subjetivas. Aí eu olho os gráficos, vejo a diferença, porque às vezes a ideia é que esse resultado, quanto menor, melhor, tá? Mas tem diferença entre um ter dado 10 e o outro 9, e um ter dado 50 e o outro 5. Então, aqui a diferença é grande, aqui a diferença é pequena. Então, aí a gente tem que ir vendo e descobrindo qual é o melhor. Por isso que eu termino fazendo todos sempre. Top. Mas é isso, então, pessoal. Não sei se tem alguma pergunta a respeito. Eu não. Obrigado, hein, professora. Tá certo, então. Então, eu vou disponibilizar esse material ali no AVA, né? E aí, a semana que vem, a gente vai fazer um exercício no R passo a passo, não é? Interpretando os resultados. Certo? E aí, na outra semana, já é a nossa provinha. Eu não sei se alguém de vocês quer ver a prova. Vocês fizeram a prova ou não? A prova eu não fiz. Eu fiz. Então, é isso aí. Tá bom. A senhora deixou alguns comentários na prova, na avaliação, uma coisa assim, para saber se eu errei alguma coisa? Ou no que